A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia Descomplicada. Com a editora adjunta de atualidades e economia de O Tempo, Cíntia Oliveira. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Léo. Um oi para você e para os ouvintes. Pois é, Cíntia, Belo Horizonte aí como a quarta cidade mais rica do país. Explica pra gente aí um pouco mais sobre esse ranking e assim, muita gente às vezes torce o nariz para Belo Horizonte, né? Tem preconceito, assim, eu acho que os próprios mineiros, né? Sempre querem valorizar muito São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes pensam em trazer especialistas, ficam tentando buscar na capital paulista, e olha só como que esse ranking mostra que a capital mineira vai muito bem, obrigado, né? E é uma capital muito focada em serviços, né? Algumas cidades, elas são muito ricas por ter uma indústria forte, ou as sedes de grandes empresas como é São Paulo e Rio de Janeiro, e Belo Horizonte, Manaus, que é uma cidade industrial, né? Mas Belo Horizonte se fortalece sendo uma cidade de prestação de serviços. Isso é muito interessante, né? Mostra que o setor de serviços tem muita força. Sim, muito bacana. No PIB. O que é o PIB, né? Ele é a soma de toda a circulação de dinheiro num determinado âmbito. Pode ser, né, municipal, estadual, nacional. Tudo que girou de dinheiro. Então, assim, vamos pensar num trabalhador que ganhou um salário ali na indústria, né? E aí depois ele vai ao supermercado, consome ali no supermercado, aquele produto que passou ali da indústria, passou por diversos caminhos até chegar no consumidor final. Então, todos esses caminhos, tanto do consumidor quanto do produto, isso tudo está fazendo o dinheiro circular. E é essa circulação que a gente mede como PIB. E é interessante entender que isso não está ligado em número de pessoas numa cidade. Belo Horizonte tem o quarto maior PIB do Brasil, mas não é a quarta maior cidade. Salvador é maior, por exemplo. E aí, isso que eu quis trazer para vocês, os PIBs das cidades mineiras, para mostrar que não bate nem sempre com o tamanho da cidade. Sim. Então, BH é a cidade com maior PIB, claro, do estado, e depois Uberlândia, que é a segunda maior cidade, e Contagem está em terceiro lugar e a terceira maior cidade. Até aí tudo bem, está combinando com o número de pessoas na cidade. E indústrias também, né? Contagem é uma cidade muito... Exatamente, tanto Uberlândia, né, quanto Contagem são cidades muito ricas em indústrias. E a indústria é tão importante que a quarta cidade com o maior PIB de Minas Gerais é Betim. Olha só. E Betim não é a quarta maior cidade de Minas Gerais, é a sexta. Porque a quarta, na verdade, é Juiz de Fora e a quinta é Montes Claros, em número de pessoas. Então, Juiz de Fora, nem nessa lista aí de riqueza, ela tá na lista. Tá, Juiz de Fora, na sétima posição. Montes Claros, que é a quinta maior cidade de Minas Gerais, aparece na 13ª posição. É uma cidade com algumas indústrias, mas não tão industrializada, não tão forte em termos de serviço, como as cidades que estão em outras regiões, né, como a região central ou do Triângulo Mineiro. E outra coisa que fortalece o PIB de um determinado município é a mineração ou a siderurgia, porque são áreas em que envolvem volumes muito grandes de dinheiro, né? E no caso a siderurgia emprega bastante, então movimenta muito uma determinada cidade. Então, se você vai olhar o ranking das cidades, dos principais PIBs de Minas Gerais, você vai encontrar, por exemplo, Nova Lima na 5ª posição. Eu já ia perguntar, cadê Nova Lima nessa lista, né? Nova Lima é uma cidade que não é das maiores, está longe de estar entre as maiores, né? Tem 100 e poucos mil habitantes. E Nova Lima está na 5ª posição, porque é uma cidade de mineração. Eu achei até que Nova Lima, Cíntia, viria antes ainda de Betim. Então, no ranking nós estamos aí com Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Betim e Nova Lima. Mas tem que lembrar que Betim tem a Petrobras,
Sim, uma refinaria, né? Que movimenta muito dinheiro, emprega muita gente. Lembrando que se você emprega muita gente, essas pessoas estão circulando pelo município, estão gastando. Tem a Fiat, né? A Fiat não só agora é Stellantis, né? Então você tem uma indústria automotiva que não é só aquela fábrica, a montadora, mas tudo que está em torno da montadora. Todos os prestadores de acessórios. Todos os prestadores de autopeças e tudo mais estão ali naquele entorno. Fora as outras indústrias de Betim. E aí, Santa Luzia, Ribeirão das Neves, que são cidades também industriais, e que são cidades populosas, não aparecem no topo do PIB. Aí isso me causa estranhamento. Talvez porque não tenha tanta força na prestação de serviço que eu estava te falando. Só a indústria em si não se sustenta. Suprir, né? E aí acaba virando também parte da cidade como cidade dormitório, né? As pessoas moram e vivem, por exemplo, em Ribeirão das Neves, mas Ibirité, por exemplo, e acabam trabalhando em cidades polo que estão nesse ranking aí nas primeiras da lista. Perfeito. Mesmo que, por exemplo, Santa Luzia, que ali na região do São Benedito tenha muitas indústrias, a boa parte das pessoas que moram em Santa Luzia não trabalham em Santa Luzia, trabalham em Belo Horizonte, vão comprar em Belo Horizonte, né? Vão gastar seu dinheiro em Belo Horizonte. Então, eu acho que é uma mostra que indústria é importante, mas a gente tem que pensar que um município é feito de indústria e prestação de serviços, né? Essa circulação do dinheiro. Então a gente vai ver, por exemplo, que Ipatinga aparece em 8º lugar. Sim. E não está entre as 10 maiores cidades de Minas Gerais. Ipatinga é uma cidade onde a siderurgia é muito forte, muita gente trabalha no setor siderúrgico e as pessoas trabalham em Ipatinga e gastam em Ipatinga, né? Então eu acho que isso tudo faz diferença, isso é importante para a circulação de dinheiro dentro dessa cidade. O mesmo você vai ver em Itabira, Itabirito e outras cidades com PIB elevado. Bacana demais. Algum outro destaque dessa lista que você traz pra gente? Alguma coisa que te chamou a atenção? O que me chama a atenção é realmente Montes Claros aparecer em 13º lugar. Eu tinha uma expectativa por ser uma cidade polo de uma região muito grande, que é o norte de Minas. Eu imaginava que Montes Claros estaria com um PIB maior. Se eu não me engano, eu acredito que talvez seja importante até tanto a prefeitura local quanto o próprio estado tentar entender por que Montes Claros não aparece tão bem nesse ranking, mesmo sendo uma cidade tão grande e tão importante. Justamente, não digo nem extensão territorial, porque eu acredito até que tem outros municípios lá perto que são bem grandes, mas Montes Claros talvez seja a de potencialização de população a maior do norte de Minas, né? A maior do norte de Minas, não, sim, não, com certeza é a 5ª maior cidade, né, do estado, e quando você vai olhando o tamanho das cidades, custa parecer uma outra cidade do norte de Minas. Então, assim, ela é um verdadeiro. Você imagina que todo mundo no norte de Minas tem ali Montes Claros como referência para saúde, né, para diferentes tipos de atendimentos. Então, eu acredito que poderia ser melhor o status de Montes Claros. É uma cidade que, ou seja, pode dar uma atenção especial para ela, porque ela merece crescer mais, merece produzir mais, porque certamente é uma cidade com muita gente e que pode fazer muito pelo seu ao redor, né? Pelas cidades que estão no entorno. Cíntia Oliveira, editora adjunta de Atualidades e Economia. Muito obrigado, Cíntia, por hoje. Bom final de semana para você. Obrigada, bom fim de semana para você também e para os ouvintes.